O Senhor reina. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Algumas pessoas se perguntam: como pode um Deus que é a essência do amor e da sabedoria, como a Bíblia diz, ser onisciente e ainda assim criar Lúcifer, sabendo que ele pecaria? É importante entender que o mal já existia em potencial. Desde o início da criação, sempre houve a possibilidade de alguém se rebelar contra Deus. Embora nunca tenha havido motivo para essa rebelião, a liberdade de escolha sempre esteve presente. Se não fosse Lúcifer a se rebelar, poderia ser qualquer outro anjo. O fato de ter sido ele já mostra claramente que essa liberdade existia. Durante milhares de anos, antes do pecado, reinou uma paz plena e harmoniosa no universo. E somente agora o mal começou a aparecer. Houve tempo suficiente para que Deus criasse milhões de galáxias, com seus sóis e planetas em órbita. Esse tempo de paz não deve ser esquecido ao se falar desse breve momento de turbulência. Deus previu a manifestação do mal e tomou providências cuidadosas para enfrentá-lo. Essas ações garantirão que essa experiência de tristeza e pecado resulte em uma bênção que, de outra forma, não poderia ser dada sem que o mal tivesse se mostrado. Deus tomou medidas não apenas para enfrentar o mal, mas também para garantir que ele nunca mais se manifeste, assegurando que o universo esteja para sempre em eterna segurança. Como Naum escreveu: não se levantará pela segunda vez a angústia. E já na visão do futuro, quando o mal for de fato banido do universo, ressoará por toda a criação de Deus um cântico que fará estremecer as abóbadas celestes, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. O mal surgiu como consequência da escolha voluntária da criatura em se separar do Criador. As criaturas não conheciam o mal e nem imaginavam a dor, a miséria e a morte que resultariam dessa separação, assim como a maneira como Deus enfrentaria o mal e o pecado, caso se manifestassem, era desconhecida. A intensidade de seu amor, sua graça e misericórdia, assim como sua justiça e perdão, era um mistério. No entanto, ao mesmo tempo em que a tristeza, a rebelião, a dor e a miséria começariam a surgir no conflito com o mal, Deus revelaria seu amor por meio de sua misericórdia e justiça, graça e perdão. Quando o conflito entre Deus e Satanás é apresentado, muitas vezes, o príncipe das trevas é mostrado como tendo um poder quase equivalente ao de Deus. Na realidade, esse anjo, por mais poderoso que seja, é tão insignificante quanto um grão de poeira cósmica vagando pelo universo. Esse conflito não se trata de uma batalha de poder como nos filmes, embora haja lutas terríveis. Trata-se de uma batalha moral, onde cada ser criado observa o desenrolar da história e escolhe um lado no conflito entre o bem e o mal. Antes da manifestação do mal, não havia lados conflitantes no universo. Agora, com a presença do pecado, tornou-se possível que cada um faça sua escolha de forma consciente, conhecendo o bem e o mal, e se posicione. Até Lúcifer iniciar a rebelião, nenhuma criatura havia ousado se afastar do Criador. Por ser o primeiro a tomar esse caminho e persistir nele, sua natureza tornou-se oposta à de Deus, o transformando no príncipe das trevas. Todos os que seguiram seu exemplo tornaram-se subordinados a ele. Deus poderia ter destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente, como se pode atirar uma pedra à terra. Porém, assim não fez. A rebelião não seria vencida pela força. Os princípios do Senhor não são dessa ordem. Sua autoridade baseia-se na bondade,
na misericórdia e no amor. E a apresentação desses princípios é o meio a ser empregado. O governo de Deus é moral, e verdade e amor devem ser o poder predominante. Quando Lúcifer teve por usurpação ser igual a Deus, foi confrontado diretamente pela lei divina, que dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Em sua intenção de obter para si a lealdade que os anjos devotavam a Deus, Lúcifer buscou desafiar a sua santa lei. A lei perfeita da liberdade está alicerçada no amor de Deus e no livre-arbítrio de cada indivíduo, como está escrito: o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. A morte é a consequência natural da escolha de qualquer criatura que se afasta da fonte da vida. Se Deus não respeitasse essa decisão, estaria interferindo no livre-arbítrio de suas criaturas. Satanás, ao induzir os anjos à rebelião, acusou Deus de ser tirano. Em sua visão, ele acreditava ter colocado Deus em um dilema impossível de resolver sem que sua rebelião saísse vitoriosa. Nunca antes alguém havia se rebelado contra Deus. Portanto, os resultados de escolhas erradas não eram conhecidos. Na lógica de Lúcifer, qualquer ação de Deus resultaria em derrota. Se Deus perdoasse os anjos rebeldes, estaria sendo injusto, e Satanás continuaria a acusá-lo de injustiça. Se, por outro lado, Deus permitisse que cada um colhesse o resultado imediato de suas escolhas, levando à morte, seria acusado de tirania, já que qualquer rebelião contra ele e sua lei seria imediatamente aniquilada. O amor de Deus seria distorcido, parecendo impossível ele ser justo e justificador daqueles que se rebelam contra ele e sua lei. Deus procurou colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido que se concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios. O fundamento de seu sistema de governo pretendera serem os mesmos superiores aos princípios divinos. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Em seu trato com o pecado, Deus só faria uso da justiça e a verdade. Satanás fazia uso daquilo que Deus não usaria, que é lisonja e engano. Procurara falsificar a palavra de Deus e representara falsamente seu plano de governo perante os anjos, alegando que Deus não era justo ao estabelecer leis e regras aos habitantes do céu, que, exigindo de suas criaturas submissão e obediência, estava meramente procurando a exaltação de si próprio. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu, bem como de todos os mundos, que o governo de Deus é justo e perfeita a sua lei. Satanás fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser por todos compreendidos. Aquele que queria livres as vontades de todas as suas criaturas, a ninguém deixou desprevenido quanto ao sofisma desconcertante por meio do qual a rebelião procuraria justificar-se. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser Eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares, estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, a regozijar-se na luz, que da presença da divindade caía sobre eles. Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade.
O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu, e a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai, e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo, e prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. A exaltação do Filho de Deus à igualdade com o Pai foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia se tinha também direito à reverência e à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu, pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam desfrutado, tinha chegado a seu fim, pois lhes havia sido designado um governador absoluto, e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar-se rapidamente nos lugares celestiais. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Ele havia apresentado os propósitos de Deus sob uma luz falsa, interpretando-os mal e torcendo-os, de modo a incitar a dissensão e descontentamento. Astuciosamente levou os ouvintes a dar expressão aos seus sentimentos. Como prova de que os anjos não estavam completamente de acordo com o governo de Deus, a sua própria obra deveria condená-lo. Satanás pretendeu desde o princípio que não estava em rebelião. Todo o universo deveria ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás, visto que apenas o serviço por amor pode ser aceito por Deus. A submissão de suas criaturas deve repousar em uma convicção sobre a sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto então a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência, e teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo. Tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal chegasse a sazonar. Para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim, devia Satanás desenvolver mais completamente seus princípios, para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados, e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. As consequências do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que da existência do governo de Deus e de sua lei dependem o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Destarte. A história desta terrível experiência de rebelião deveria ser perpétua salvaguarda a todos os santos seres, impedindo-os de serem enganados quanto à natureza da transgressão, livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo.